Olha aí, pessoal, a notícia dada, divulgada aqui, a boa notícia do governo Lula para as mulheres no Dia da Mulher, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo, não é o dia que você vai assisti-lo, com certeza, mas vale ainda a menção a esse tema, né? Pois bem, qual notícia boa o governo Lula dá para a população brasileira feminina? Pois é, olha que história, né? O número de feminicídios aqui alcançou um valor recorde no primeiro ano do governo Lula, né? Olha que coisa, não apenas as queimadas tiveram um valor recorde, uma quantidade recorde no governo Lula e outras coisas terríveis também, morte de Yanomamis, enfim, né? A hipocrisia típica do governo PT do Lula, né? Mas o número de mulheres mortas aí por questões tratadas como ligadas a gênero, né? Não necessariamente vou falar sobre isso, mas chegou aí no seu valor mais alto na série histórica, desde que isso começou a ser mensurado, 1.463 casos registrados no ano de 2023, superando o período do governo Bolsonaro. Quem poderia imaginar, né, que a mulher está muito mais vulnerável sob a gestão petista? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, eu vou falar aqui da hipocrisia do governo Lula, vou falar aqui a respeito da comparação entre a quantidade de homens e mulheres mortos dentro de casa, isso é importante falar. E terceiro ponto, eu vou falar por que já era esperado que esse número ficasse mais alto no governo Lula, né? Então, em primeiro lugar, é claro, né? A hipocrisia total da gestão petista vai proteger as mulheres, tem ministério ali para mulher e tem representatividade feminina no governo e tudo mais. Tá aí o número realmente, né? Foram registrados 1.463 casos notificados aí no Brasil todo, né? Durante o ano de 2023, sendo que em 2022 esse número havia sido de 1.440. Ok, não é um grande aumento, não é um aumento expressivo, mas estamos falando aqui de um crescimento no número de mulheres morrendo. Isso nunca é uma boa notícia, esse número que tinha que diminuir, chegar até zero, né? Afinal de contas, morte violenta é algo indesejado, seja para homem, seja para mulher, rico, pobre, negro, branco, não faz diferença, né? Isso aqui é violência, e quanto menor for a violência no país, melhor a vida de todo mundo, essa é a verdade. Esses números aqui foram divulgados na véspera do Dia da Mulher, no dia 7 de março, portanto, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? E esse aqui é o pior resultado desde que o número aí de feminicídios começou a ser mensurado lá em 2015, né? Então, de 2015 para cá, não tivemos um resultado tão ruim, tão pavoroso para as mulheres quanto esse aqui no governo Lula, né? Então, esse número aqui representa 1,4 mulher para cada grupo de 100 mil habitantes, um número que se mantém no patamar do ano anterior, conforme eu falei, a diferença aqui não é tão grande, mas realmente é uma coisa assim que depõe contra essa ideia de que o governo Lula vai proteger as minorias, os vulneráveis, as mulheres, acabar com a violência e coisas do tipo, né? A gente tem visto acontecer realmente o contrário, né? A definição aqui desse Fórum Brasileiro de Segurança Pública aqui, né? A respeito de feminicídio é a seguinte: a legislação vigente qualifica o feminicídio como um crime que decorre de violência doméstica e familiar em razão da condição de sexo feminino, em razão de menosprezo à condição feminina e em razão de discriminação à condição feminina, né? Como eles identificam isso aqui para tratar como feminicídio ou não, eu não sei. Para mim, eles consideram morte dentro de casa e mulher sendo morta de forma violenta dentro de casa como feminicídio em qualquer circunstância, né? O que não é exatamente verdade. Pode ter uma série de motivos que levam a essa condição e não pelo fato da mulher ser mulher, né? Mas, enfim, né? Eu acho que eles agem dessa forma para chegar a esse valor, mas realmente a coisa pode ser considerada assim para fins de critério. Mas, de fato, aqui tem a ministra aqui das mulheres no governo Lula, né? Que é a senhora Cida Gonçalves aqui. E ela, de fato, comentou esses números, não tinha como não comentar, mas ela disse o seguinte aqui, né? Uma das maiores preocupações do presidente Lula é a violência contra as mulheres. Por isso, o governo federal lançou o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios e vai inaugurar este ano novas casas da mulher brasileira, etc, etc. Tá, e os números, meu amigo? Minha amiga, né? Cadê os números aí
representando de fato uma redução no número, né? Não adianta nada ter ministério, não adianta nada ter Casa da Mulher, ter um pacto nacional pelo não sei o quê. Não adianta. Se os números não melhorarem, isso aí é completamente inútil. E olha aí, os números não melhoraram, pioraram, né? As mulheres estavam melhores, mais seguras no governo Bolsonaro do que no governo Lula. E aí, onde é que fica essa história aqui que uma das maiores preocupações do Lula é a violência contra a mulher? Parece que ele não está se importando muito com isso, sem dúvidas, né? E aí tem aqui os dados mais consolidados por estado, aqui, o que os estados estão fazendo e tudo mais. Vou ficar apenas aqui no core das informações. E vou tratar aqui de outro tema, então, que é o segundo ponto que eu havia mencionado, que é a questão da violência doméstica, né? Quando se fala de feminicídio, e volto a dizer, é uma coisa terrível. Matar, tirar a vida da mulher é uma coisa, assim, abominável, com certeza. Uma sociedade que aceita isso como normal, que tolera esse tipo de coisa, é uma sociedade que já está perdida, com certeza, né? A mulher tem que ter segurança dentro da casa dela, principalmente, né? O lugar deve ser o lugar mais seguro para uma mulher. Olha só, ela já tem problemas aí para sair sozinha à noite. O Brasil já não é um lugar bastante hostil, né, na verdade, para as mulheres em vários aspectos. Não deveria ser dentro de casa, né? Mas infelizmente isso ainda acontece e acontece muito. Esses números aqui são assustadores, né? Mas da forma como se fala do feminicídio e tudo mais, dá-se a entender que morrem mais mulheres dentro de casa do que homens, né? Mas a verdade é que a coisa não é bem assim. Por exemplo, né? Se a gente comparar esses dados que eu achei aqui, eu não me lembro exatamente de qual ano que é isso aqui. Vou abrir a notícia normal aqui para ver se eu vejo a data, né? Isso aqui 2021, beleza, mas dá pra gente extrapolar porque essas coisas não mudam muito, né? Então, o que se coloca aqui, de acordo com a avaliação do IBGE, é o seguinte: parcela de homicídios de mulheres dentro de casa é mais que o dobro do que a de homens, né? Então, entre as mulheres aqui, os assassinatos mais frequentes entre a população não branca e tudo mais, ou seja, aí eles colocam assim, olha só, colocam desse jeito a avaliação deles sobre esses números. No Brasil, os homicídios dentro de casa são mais frequentes quando a vítima é mulher, né? Não são, não senhor. De onde que eles tiraram essa informação aqui, né? Porque, na verdade, o que eles estão considerando é o percentual. Então, eles pegam assim, de todas as mulheres que foram mortas de maneira violenta no Brasil, quantas delas morreram em casa, no seu próprio domicílio? Aí chegam aqui, 30% de fato aqui, das mulheres morreram em casa. Acho que isso aqui são números de 2018 também, mas volto a dizer, isso não tem muita variação de um ano para o outro, os percentuais são parecidos, dá pra gente extrapolar essa questão, né? Mas, então, 30% dos homicídios das mulheres ocorreram no domicílio. Agora, em relação aos homens, do total de homens mortos, 11% aí dos homicídios aconteceram no domicílio. Então chegaram à conclusão seguinte, que a mulher morre mais dentro de casa, morrem mais mulheres do que homens. O que é falso, porque isso aqui é dentro do universo todo de homicídios, né? Por exemplo, aqui 2023, o número apurado aqui, 40 mil homicídios de alguma coisa, né? Esse aqui é o número, a taxa de homicídios no Brasil no ano de 2023. Então, conforme eu falei, eu vou extrapolar e usar aquele percentual, né? Só que falta aqui uma informação muito importante, né, que o pessoal não coloca quando eles analisam a questão nesses termos, que é qual é o percentual desses 40 mil mortos aí, que são homens, e qual é o percentual de mulheres. Na verdade, isso geralmente fica na faixa de 90% homens, 10% mulheres, né? Então, se a gente lançar os dados, dá mais ou menos aí 36 mil mortes de homens e 4 mil mortes violentas de mulheres em 2023. Agora, 11% de 36 mil ali vai dar mais ou menos 3.900. 3.900 homens morreram dentro de casa, né? Agora, 30% de 4 mil mortes dá 1.200 mulheres morreram dentro de casa. Então, não, o homem morre 3 vezes mais dentro de casa do que as mulheres. Isso é um absurdo total, é claro, né? E aí, você obviamente percebe o quanto que esses números aqui são maceteados para se chegar nesse resultado, como eles distorcem a realidade, distorcem os números para alcançar aquilo que eles querem apresentar como discurso público, né? Obviamente, a gente tem que pontuar o seguinte, eu tenho certeza que a maioria esmagadora dos homicídios domésticos cometidos contra mulheres e contra homens foram causados por homens, né? Então, se a gente considerar quem que está tirando a vida de outras pessoas dentro de casa, os homens com certeza lideram isso, porque o homem tipicamente é mais violento
mesmo, né, esses crimes violentos são praticados por homens, né? Não é como se as mulheres estivessem matando os homens dentro de casa, todos os homens, é claro que não. A maior parte, com certeza, homicídio causado por homens contra homens. Então, o homem é o problema da violência nesse caso, mas veja aqui, com certeza, né, que esse número está sendo maceteado para lançar luz sobre um problema que não é o maior problema. Homens morrendo dentro de casa também é algo abominável que deve ser tratado e estão morrendo em grande quantidade, né? Essa é a verdade. Mas, enfim, o grande ponto é o seguinte, dava para saber que esses números aqui seriam piores esse ano. Por quê? Porque tudo está piorando no governo Lula. Essa é a verdade. Em matéria de segurança pública, esse governo é um total desastre. E isso não se reflete apenas nas facções criminosas ficando mais ousadas, ou então presos fugindo de presídios federais de segurança máxima, nem nada do tipo, né? Não apenas nesse quesito. O número de furtos de celular aumentou absurdamente no ano passado, e é claro que também essa sensação de incentivo ao crime e de impunidade vai chegar no lar, vai chegar nos domicílios, e aí a violência contra a mulher, infelizmente, tende a aumentar com base nesse cenário. Aquilo que tem a maior chance, de fato, de acabar com a violência contra a mulher ou diminuir, né, em primeiro lugar, é você acabar com a impunidade, que no Brasil é uma praga total. Você não consegue sequer localizar as pessoas para punir, né? Isso é muito frequente. O índice de resolução de crimes no Brasil é simplesmente patético, né? Então você tem que melhorar a investigação e a chegada aos criminosos de fato para que eles sejam efetivamente punidos. Você tem que ter punições mais eficientes, mais eficazes, no sentido de desincentivar a prática da violência, né? As punições têm que ser exemplares, essa é a verdade, e não é o que acontece aqui no Brasil, onde nós vivemos numa bandidolatria, né? Então a vítima é tratada aí de escanteio, largada de escanteio, e o criminoso tem todas as benesses estatais, tem ali casaquinho, tem ali água gelada para ele tomar e tudo mais, né? Então, realmente você tem que mudar esse cenário e você tem que acabar com essa cultura da criminalidade que existe aqui no Brasil com esse governo no poder, o governo do roubo de celular para tomar uma cervejinha, né? Então, a soma desses fatores não nos deixa dúvida que, de fato, o que o governo Lula pode proporcionar para a população brasileira, em especial para as mulheres, é ainda mais violência. Esse número aqui, de fato, portanto, não chega sequer a surpreender. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.